Quando a gente pensa no fígado, é fácil imaginar só mais um órgão, né? Mas a verdade é que ele é o centro de processamento mais movimentado e complexo do corpo inteiro. Pensa numa verdadeira usina química. E claro, toda a usina precisa de um sistema de encanamento super sofisticado para funcionar. É exatamente por esse sistema que a gente vai fazer um tour hoje. Bom, então vamos direto ao ponto. A grande questão que a gente vai desvendar aqui é essa. Por que o fígado, um único órgão, tem essa necessidade tão particular de receber sangue de duas fontes completamente diferentes? É um quebra-cabeça da anatomia. E a resposta, olha, ela revela a genialidade do design do nosso corpo. Para a gente entender esse porquê, primeiro a gente precisa conhecer os protagonistas da história. O fígado tem dois trabalhos muito, mas muito distintos, e cada um desses trabalhos exige um tipo diferente de entrega pelo sangue. Olha só essa imagem. Aqui a gente vê as duas entradas principais do fígado. De um lado, essa veia enorme, a veia porta hepática. Ela traz o sangue que a gente chama de funcional. E do outro, um vaso menor, a artéria hepática própria, que cuida do sangue nutricional. Duas entradas, duas missões bem diferentes. E as diferenças entre os dois são cruciais. O sangue da veia porta é venoso. Ele vem direto do sistema digestivo, sabe? Cheio, lotado de todos os nutrientes que foram absorvidos da comida. É a matéria-prima da fábrica. Já o sangue da artéria hepática é arterial, fresco, bombando com oxigênio que vem da aorta. Esse serve para alimentar as próprias células do fígado, para dar a energia que elas precisam para trabalhar. E para a gente ter uma ideia da escala, olha só essa proporção. A imensa maioria do sangue que entra no fígado vem da veia porta, a via funcional. Isso deixa bem claro qual é a principal tarefa do fígado. Ele é, antes de mais nada, uma gigantesca central de processamento para tudo que a gente come. Então, vamos começar nossa jornada seguindo essa corrente maior, a superestrada que traz toda a matéria-prima do nosso sistema digestivo direto para o fígado. E esse caminho tem um nome especial: Sistema Venoso Portal. É um design biológico simplesmente incrível. Em vez de o sangue cheio de nutrientes voltar para o coração para só depois ser bombeado para o fígado, ele pega um atalho direto, eficiência máxima. E é esse sistema que dá ao fígado um superpoder, o efeito de primeira passagem. Reparem só no fluxo. O sangue sai dos capilares do intestino, onde ele pega os nutrientes, que é a tal da rede capilar periférica visceral que está no esquema, e em vez de voltar para o coração, ele vai direto para outra rede de capilares dentro do fígado, a rede capilar hepática. É isso que permite que o fígado filtre, processe e detoxifique tudo antes de liberar para o resto do corpo. Genial, né? Mas de onde vem essa veia tão importante? Ela nasce bem aqui, ó, atrás do pâncreas, da união de duas outras veias gigantes, a mesentérica superior e a esplênica. É um vaso enorme, com até 20 milímetros de diâmetro, posicionado de forma estratégica para coletar todo o sangue que vem do intestino. Certo. A gente já viu como a matéria-prima chega na fábrica. Mas toda fábrica precisa de energia para funcionar, certo? Então agora vamos focar na segunda linha de suprimento, que é igualmente vital. Aquela que leva o oxigênio para os trabalhadores, ou seja, para as células do fígado. Essa linha de energia começa como a artéria hepática comum. Ela é um ramo que sai do tronco celíaco, bem lá no fundo do abdômen. É o ponto de partida para o sangue arterial, vermelhinho, rico em oxigênio, começar sua jornada até o fígado. E depois de um trajeto bem curto, essa artéria chega numa bifurcação crucial. Ela se divide em duas. Uma parte vira a artéria gastroduodenal. A outra, que é a que nos interessa, continua o caminho como artéria hepática própria. O destino dela? O fígado. E aqui a gente vê o trecho final dessa viagem. A artéria hepática própria corre juntinho da veia porta, como se fossem parceiras inseparáveis, entrando no fígado para garantir que as células dele tenham todo o oxigênio que precisam para fazer seu trabalho incansável. Beleza. Agora que os dois suprimentos, matéria-prima e energia, chegaram na porta da fábrica, vamos ver como as coisas são organizadas lá dentro. Porque não é só um amontoado de células, é uma arquitetura super precisa e funcional. O fígado é dividido em unidades funcionais, os chamados segmentos. Dá para pensar neles como se fossem os bairros de uma cidade. E o que define as fronteiras de cada bairro? Justamente a distribuição de um ramo da veia porta. A logística do suprimento funcional é que dita a organização do órgão inteiro. E no coração de cada um desses bairros, a gente encontra a unidade de trabalho fundamental, uma espécie de santíssima trindade hepática. Presta atenção.
É um ramo da veia porta para entregar a matéria-prima, um ramo da artéria hepática para entregar o oxigênio e um ducto biliar para levar embora o produto final, que é a bile. Esse trio viaja juntinho por todo o fígado. E esse padrão de ramificação, que segue a lógica do suprimento de sangue, é o que cria a grande divisão funcional que a gente vê aqui, separando um fígado direito e um fígado esquerdo. Não é só uma divisão superficial, anatômica, é uma divisão baseada em quem irriga qual território. Depois de todo esse trabalho, o sangue, agora limpo, processado, precisa voltar para o sistema. Vamos ver como ele faz esse caminho de volta. Todo o sangue que circulou pelos segmentos do fígado é coletado e canalizado para a saída. E a porta de saída são as veias hepáticas, que ficam aqui na parte de trás e de cima do órgão. E para onde vai esse sangue? Bom, as veias hepáticas se conectam à veia cava, a maior veia do corpo. Ela leva esse sangue diretamente de volta ao coração. De lá, o sangue, agora purificado, é bombeado para todos os outros órgãos, completando o ciclo. Mas essa história toda tem uma última curiosidade que é fascinante. Existe uma terceira via de entrada para o fígado, uma espécie de entrada fantasma, que só é funcional antes da gente nascer. Olha só este contraste, que impressionante. À esquerda, no feto, a veia umbilical é uma autoestrada vital, trazendo sangue rico em oxigênio direto da placenta. Mas, à direita, depois do nascimento, essa veia se fecha, ela se oblitera e se transforma no ligamento redondo do fígado. É um vestígio do nosso passado. E aqui um detalhe científico bem curioso tirado direto da fonte. O duto que acompanhava essa veia, o ducto venoso, também se fecha. Mas, e isso é interessante, o texto diz que ele pode conservar certa permeabilidade, uma pequena lembrança do nosso desenvolvimento que em algumas situações clínicas pode acabar se tornando importante. No fim das contas, o que a gente vê é que essa arquitetura de dupla entrada não é uma complicação, é uma solução genial. Uma via traz a matéria-prima para ser processada e filtrada, e a outra traz a energia para a fábrica funcionar. É um sistema que garante que, a cada refeição, nosso corpo seja ao mesmo tempo nutrido e protegido. Uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica.